Muito bom. Sim, Masechet Sukkah, a gente está no Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Aparece aqui na moral o seguinte. Niktam Rosho. A gente está vendo sobre o Adas. A gente viu na Mishnah que o Adas ele tem que ter aquelas folhinhas verdes que encobrem o, todo o galho. E foi dito na Mishnah que se a parte de trás cortou, se cortou a parte de cima do Hadas, ele fica inválido. Sim, assim aparece na Mishnah. Fala Gemara o seguinte: Taniula barchinena niktam rosho velta botamra kasher. Se cortou a parte de cima do Hadas, mas cresceu lá uma frutinha do Hadas, essas frutinhas ali, falou que não pode. Se ela for minoria, tudo bem. Mas se cresceu uma frutinha no lugar onde cortou, então o corte não é visível, tá kasher. Vai, Rabina, pergunta a Rabina. Niktam Rosho me Erev Yom Tov, Ve'alta Botamra Be Yom Tov. Mal. Pergunta a Rabina o seguinte: o que acontece se o Hadas cortou antes de começar o Yom Tov? Quando começou o Yom Tov, ou seja, quando começou o Hag, o Hadas era passul, ele era inválido, e depois nasceu essa plantinha, essa fruta, certo? Que cobriu a parte cortada. Yesh dihui etzel mitzvot ou lo? A pergunta dele é o seguinte: será que tem dihui em mitzvot ou não? Dihui é lidchot, é expulsar, é tirar alguma coisa para fora. Será que nas mitzvot, uma vez que alguma coisa é jogada para fora, acabou e não tem volta ou não? Ou seja, será que o fato de ter começado inválido faz com que o hadas se torne um hadas inválido e acabou por aí, não tem mais conserto? Ou talvez não. Pode ser que ele é inválido quando não tem a fruta, quando está cortado, mas se nasceu a frutinha, está valendo. Pergunta Gamara, Vetiv Shot Lemea, qual a pergunta dele? Vamos aprender isso do que aparece na Mishnah. Aparece na Mishnah o seguinte, Detnan, Kisau venit galá, patur milechassot, Kisau aruach, chayav lechassot. Está escrito na Mishnah o seguinte, tem uma mitzvah de Kisui Adam. Kisui Adam, depois fazem shchita num frango, e o sangue cai no chão, tem mitzvah de cobrir o sangue. Agora, essa pessoa cobriu o sangue e bateu um vento e tirou a terra que ele jogou em cima do sangue, patur milechassot. Não precisa cobrir de novo, tem mitzvah de cobrir uma vez. Uma vez que a pessoa já cobriu, acabou por aí. Agora, se ele fez shritá, o sangue estava lá. E antes dele cobrir, bateu um vento que cobriu o sangue, ou seja, o vento cobriu o sangue, não a própria pessoa, ele ainda tem mitzvah de cobrir, certo? Ele ainda tem mitzvah de cobrir o sangue, ou seja, mesmo que o sangue já foi coberto pelo vento, a mitzvah continua aí, ela não é mandada embora. E sobre isso, falou Rav Bar Hanan de Rabi Yohanan, disso que está escrito que quando o vento cobriu o sangue, eu tenho mitzvah de cobrir, é só se foi descoberto. Só se bateu outro vento e descobriu o sangue, ou algo do tipo. Mas enquanto está coberto, não tem que jogar mais areia. Então falou Rabi Yohanan que isso que eu preciso cobrir o sangue, que foi coberto automaticamente sozinho pelo vento, é só quando Hazar Venit Galá. É só se por algum motivo ele está descoberto de novo, aí eu tenho mitzvah de ir lá e cobrir eu mesmo, porque o que ele cobriu através do vento não conta. Mas enquanto ele está coberto, não tem que fazer vá, não tem que fazer nada. Viavinan Bai, a gente se perguntou com relação às palavras de Rabi Yohanan, que Hazar Venit Galá Mai Chayav Lechassot, a gente se perguntou com relação ao que Rabi Yohanan falou, quando descobriu o sangue sozinho, ele tinha sido coberto pelo vento, por que eu preciso cobrir de novo? Ou ele veio a priori, uma vez que o sangue foi coberto pelo vento, acabou, perdi a mitzvah. Talvez uma vez que a mitzvah foi perdida, não tem mais volta. Isso que o vento cobriu o sangue, meio que me libera completamente de cobrir. Porque Rabbi Yohanan falou que se descobriu, porque Rabbi Yohanan falou que num caso em que o vento cobriu o sangue, e agora ele descobriu, eu tenho que mitzvah de ir e cobrir de novo. A priori acabou, que vai já que nitra, já que foi mandado embora, já que foi perdida a mitzvah, foi perdida. Vamar a Papa, e a Papa conclui daqui, Zotomere tem de mitzvot. Daqui, a Papa conclui que mitzvot lo nitchot. Não tem dihu em mitzvot, uma mitzvah que foi perdida, ela pode voltar. Então pergunta a Gemara, por que a Bíblia se perguntou com relação ao Hadas que nasceu a frutinha no próprio Yom Tov, se o Hadas é kasher ou não? Aí a gente vê das palavras de Rav Papa, que em Dehuetel Mitzvot, a mitzvah que foi perdida, ela pode voltar a existir. Do mesmo jeito que o sangue que foi coberto pelo vento, quando ele descobre, eu tenho mitzvah de ir lá e cobrir, eu não perdi a mitzvah. Assim também com relação ao das.
Fala Gmará, de Rav Papa gufa mi baile. Fala Papa, fala Gmará, o que Rabi vai estar se perguntando com relação ao das é justamente baseado na conclusão de Rav Papa. Por quê? Qual a pergunta dele? Mivshat pashit leiden de huyetzel mitzvot, loshna lekula veloshna nechumra. Será que quando Rav quem de huyetzel mitzvot, ele falou isso de maneira absoluta, tanto lekula quanto lechumra, ou seja, tanto quando é para ser leniente, liberar, quanto é para ser rigoroso, ou seja, o que Rav Papa falou que quem de huyetzel mitzvot, o que ele concluiu de Rabi Yochanan, quem de huyetzel mitzvot, significa que se o sangue de repente se descobriu, eu sou obrigado a ir lá e cobrir. Mas talvez ele chegou nessa conclusão na dúvida que eu não sei se a mitzvah volta ou não volta, preciso cobrir. Vamos só leachmir. Vamos falar que eu preciso ir lá e cobrir o sangue. Ou talvez não. Ou talvez é completamente, é absoluto, que realmente ainda é mitzvot, tanto quando é para ler aquele, quando é para ler mir. O din masuki misfeka lelechum lamrina lekula lamrina. Ou seja, a dúvida de Ravina é o seguinte, será que Ravava falou, olha, ainda mitzvot, nunca a mitzvah é perdida, ou se ele fica na dúvida em situações que a gente vai rigorar, você fala isso, que a mitzvah não é perdida, quando não, não. Então, talvez é possível que o que o Papa falou que você tem que ir lá e cobrir o sangue, é na dúvida. Na dúvida que você não sabe se a mitzvah foi perdida ou não, tahmir. Rigora, vai lá e cobre o sangue. Mas para liberar o Hadass e falar que o Hadass é kasher, talvez não. Então é isso que Ravina está se perguntando. Será que o que Papa disse que de mitzvot é absoluto, realmente, tanto faz se é lekula ou lechumra, e o Hadass vai estar kasher? Ou talvez não, talvez é só na dúvida. Teiko. E aí a pergunta fica no ar. Realmente, se o Hadass pode ser consertado pós começo do Yom Tov ou não. Leima Ketanai. Fala, vamos dizer que isso daqui é Machloket Talvez esse din, se o Hadass pode ser consertado ou não pode ser consertado, dá para explicar que talvez isso daqui é uma Machloket entre o Tanaim. Por quê? O que a gente encontra na Braita? Na Braita está escrito o seguinte: Avar veliktan pasul. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Chachamim machshirim. A Braita está tratando o seguinte: o que acontece se a pessoa preparou lá, arrumou os erbataminim, chegou no Yom Tov e ele viu que no Hadass tinham muitas frutinhas. Tinham muitas frutas que invalidam o Hadass. Agora, no Yom Tov, eu não posso consertar. No Yom Tov, eu não posso tirar as frutas e consertar o Hadass, porque é proibido, certo? É proibido no Yom Tov consertar os arbataminim, consertar qualquer coisa. Porém, fala, Breto, o que acontece se a varvelictada, a pessoa transgrediu o Yom Tov, arrancou as frutinhas e tirou. E agora eu tenho mais plantas do que frutas. Será que nesse caso está kasher ou está passul? Então, Rabbi Eliezer ben Yaakov fala, olha, mesmo que a pessoa foi lá e tirou as frutas no Yom Tov, que é proibido, tá passul, continua sendo inválido o Hadass. E Chachamim falam que tá kasher. Qual a discussão entre eles? Então começaram a tentar entender a discussão. Svarua pensaram no primeiro momento o seguinte: Dekulei alma lulav ben tzarech heged. Todo mundo concorda, tanto Rabbi Eliezer ben Yaakov quanto Chachamim, que lulav en tzarech heged, ou seja, o lulav não precisa estar obrigatoriamente amarrado. Vimtim tzelomar lulav tzarech heged, e se a gente for dizer que o lulav sim precisa estar amarrado, ou seja, lulav da seraval precisa amarrar um no outro, lo yalfin lulav mesukad echtiv bataseh velo minasui. Mesmo que tenha obrigação de amarrar o lulav, a gente não aprende lulav de suká, que igual em suká tem, quer dizer, a gente não aprende lulav de suká, que em suká tem o din de taseh velo minasui. Na suká a gente viu no passado que quando eu coloco o shach, que é o principal da suká, a suká já tem que estar ksherá, ou seja, as paredes já têm que estar construídas. Eu não posso colocar o shach e depois fazer as paredes. Na hora que eu coloco o shach, já tem que estar numa situação de kasher. Eu não posso colocar os carros enquanto está inválido e depois cacherizar exteriormente, certo? Por fora. Lulav não aprende de sucar. No Lulav, mesmo que eu amarrei as três espécies, a Dassa, a Aravá e o Lulav, de uma maneira não cheirar, ou seja, eu coloquei lá o Lulav, Aravá e um Adas Passul, mesmo que eu tenha amarrado enquanto estava Passul, se eu tirar as frutas, a priori isso cacheriza, e o fato de eu ter amarrado antes de cacherizar, não tem problema, certo? Então, ou não precisa estar amarrado, ou mesmo que tenha obrigação de estar amarrado, o amarrado é uma lei por si só, uma característica por si só, mas ele não precisa acontecer no fim, quando já está tudo kasher.
Então, se for assim, mas lá então qual sobra para ser a discussão entre Rabi Eliezer ben Yaakov e Chachamim? Demande passe Rabi Eliezer ben Yaakov que invalidou esse Arbat Aminim, quando a pessoa tirou as frutas no Yom Tov, depois que começou o Yom Tov, Savar Amrina Nesh Dichu Etzel Mitzvot. A priori, ele sustenta que Yesh Dichu Etzel Mitzvot, uma mitzvah que foi perdida, acabou, não tem mais volta. Então, quando começou o Yom Tov com as frutas, com mais frutas do que plantas no Hadas, do que folhas no Hadas, ele ficou inválido. O Mandemarche Savar Lo Amrina mitzvot. E quem cacherizou, e Chachamim que cacherizaram, eles sustentam que não tem de mitzvot. Tá bom que quando começou o Yom Tov o Hadas estava inválido, mas daqui para frente foi cacherizado. Ou seja, dá para explicar que a discussão entre a Beza Benakov e Chachamim é se tem de mitzvot ou não, certo? Então pode ser que essa é justamente a discussão. Fagmaralô, não. Dá para dizer que a discussão é outra, ou seja, não dá para concluir daqui que tem discussão entre os Tanaim se tem Dechuya Tzemitzot ou não. Por quê? A discussão é deles de outra forma. Dá para dizer o seguinte: Dekuleyama, todo mundo concorda que Lomri não Dechuya Tzemitzot. Todos concordam que não tem Dechuy em mitzvot, certo? Uma mitzvah que foi perdida, se eu consertar, ela volta a ser uma mitzvah. Aqui a discussão se eu posso tirar as frutas do Hadas depois de ter amarrado os Arbat Aminim, a discussão é se eu aprendo o Lulav de Sukkah. Marsavar Elfinan Lulav Sukkah. Rablezer diz que a gente aprende Lulav de Sukkah. Do mesmo jeito que a Sukkah na construção final, na hora que eu coloco o Sach, ela já tem que estar cheirar, já tem que ter todas as outras características para estar cheirar. Assim também Arbat Aminim. Na hora que eu amarro, já tem que ter o Lulav da Seravak Sherim. Se eu amarrei antes de eles estarem ksherim, não adianta kasherizar depois, não fica kasher retroativamente. O Marsavar Lulav Lulav Sukkah. E Chachamim não aprendem Lulav de Sukkah. Lulav não tem o din de Ta'aseh Lom Asui. Lulav não tem o din de que eu preciso fazer ele já na maneira que cheirar. Eu posso fazer ele inválido e kasherizar depois. Vei Baitei, uma outra explicação possível para a discussão entre eles. Isvira lan lav tzarich heged. Se realmente a gente diz que o lulav tem que estar amarrado, amarrar o lulav é parte obrigatória da mitzvah, de kuleyam afinu la sukkah. Aí realmente a gente aprende lulav de sukkah, igual sukkah tentar ser lom na sua, eu preciso fazer já da maneira que cheirar, assim também o lulav. E aqui a discussão, pelo contrário, a discussão é se o lulav tem que estar amarrado ou não. De acordo com Rabi Eliezer ben Yaakov, existe uma obrigação de amarrar os Arbat Aminim. Então, se eu amarrei eles com um Hadas Passul, e agora eu quero tirar as frutas do Hadas, não vale, não dá para cacherizar. E de acordo com o Chachamim, não. De acordo com o Chachamim, não tem obrigação de amarrar os Arbat Aminim. Então, mesmo que eu amarrei eles, se eu tirar as frutinhas agora, eu cacherizo, certo? Essa é a discussão entre eles. Se o lulav tem que ser amarrado ou se o lulav não precisa ser amarrado. Certo. Bepluk Tanai, Tanai, como a gente encontra na discussão entre Tanaim e Tânia, está escrito na Braita, Lulav ben agud beshin agud kasher. A Braita diz o seguinte, de acordo com Chachamim, o Lulav, tanto amarrado quanto não amarrado, está kasher. Rabi Omer, agud kasher, shino agud pasul. E Rabi diz que não, que se o Lulav está amarrado, ele está agud, ele está unido, os três, o Lulav da Seravá, está kasher. Se não, não. Maitama de Rabiuda, qual o motivo de Rabiuda? Yalif lekicha lekicha me agudat ezov. Ele aprende uma gzerá shavá com relação a agudat ezov. Agudat ezov é aquela plantinha que usavam para purificar quem se impurificou para o morto. Rabiuda aprende de lá que igual lá tem que ser amarrado, assim também Arbat Aminim tem que ser amarrado, e ele tem uma gzerá shavá para isso. Ktivach, está escrito aqui no nosso passuco, Kartem lachem bayom arishon, com relação a Sukkah, Arbat Aminim está escrito Kartem lachem bayom arishon, pri etzadar, etc., Arbat Aminim, o Ktivatam ulkartem agudat ezov. Também lá está escrito a mesma palavra, ulkartem. E aí aprende Rabiuda, male alan agudá, afkan agudá. Rabiuda aprende do mesmo jeito que lá tem que estar amarrado, aqui também. Verabanan leitleu lekicha lekicha. E Rabanan, eles não têm essa Gzerá Shavá. Essa Gzerá Shavá é passada de geração em geração. Rabiuda recebeu essa Gzerá Shavá. Chachamim não receberam essa Gzerá Shavá. Por isso, Rabiuda, ele tem a Gzerá Shavá e o Lav tem que ter amarrado. E de acordo com Chachamim, não.
certo? Então dá para explicar a discussão entre Rabi Ben Yaakov e Chachamim lá em cima, se dá para consertar o Hadas no Yom Tov ou não, certo? Alguém que transgrediu o Yom Tov e tirou o Hadas, tirou as frutinhas no Yom Tov, dá para explicar de maneiras diferentes, não dá para concluir de lá se tem Dihui Etzel Mitzvot ou se não tem Dihui Etzel Mitzvot, pode ser que uma mitzvah que foi perdida dá para consertar, pode ser que não. Pergunta Gamaraman, quem falou a seguinte braita? Está dizendo na braita o seguinte: Lulav mitzvah leogdo. O lulav tem uma mitzvah de amarrá-lo, vem logdo kasher. E se a pessoa não amarrou, tá kasher. Quem falou isso? Quem falou que tem mitzvah de amarrar e se não amarrou, tá kasher? E Rabiuda, que logdo, mai kasher. Se foi Rabiuda quando eu não amarrei, porque tá kasher, de acordo com Rabiuda, eu tenho obrigação de amarrar. E se eu não amarrei, tá inválido. E Rabanan, mas mitzvah, Kavid. E se for Rabanan, que mitzvah é essa de amarrar? Rabanan, eles não têm que dizer Sheva. Para Rabanan, Lulava da Serabá podem ficar soltos. Não tem mitzvah de prender um no outro. Então, o que é essa mitzvah de amarrar? Então, parece que essa braita não é nem Chachamim, nem Rabiuda. Quem falou essa braita? Fala, Rabanan, essa mitzvah de acordo com o Rabanan, que não tem obrigação de amarrar realmente, mesmo soltos está kasher, porém, tem uma mitzvah de amarrar no seguinte sentido, o mitzvah mishum ze livenveu. Eles ficam mais bonitos quando eles estão amarrados juntos. Então, o que está escrito que tem mitzvah de amarrar não é uma mitzvah de amarrar ligada especificamente a Arbat Aminim, porque Rabanan não tem a Gzerah Shavá, para eles não tem fonte nenhuma para amarrar os Arbat Aminim juntos, e sim pela beleza da mitzvah. A beleza da mitzvah, que isso daqui é válido para todas as mitzvot que a pessoa cumpre, diz ele vendeu de ter um Sefer Torah bonito, Arbat Aminim bonito, um talit bonito, isso daqui é válido para todas as mitzvot, então também com relação a Arbat Aminim tem essa mitzvah, mas por amarrar mesmo, não tem obrigação. Ponto. Foi dito na Mishnah, o Shayu Anavav Merubim. Foi dito na Mishnah que se tem mais frutas do que plantas, ou seja, as frutas que são vermelhas do Hadas têm mais frutas do que plantas, o Lulav, o Hadas está inválido. Amarav Hizda, Farav Hizda, Davar Zera, Bem Agadol, Amarov, Amakom Yebeozro. Farav Hizda, olha, vou falar para vocês uma coisa, que Rabbeinu Agadol, Amarov, Rabbeinu Agadol é Rav, certo? Ele era o primeiro dos Amoraim. Ele falou uma coisa, que a Kadosh Baruch Hu ajude para que o que ele falou seja 100% verdade. Fala Rav Hizda, que Rav falou? Lo shan el echad, aval b'shnayim v'shloshim mekomot kasher. Rav falou o seguinte, assim traz Rav Hizda, que isso que foi dito na Mishnah, que se tem mais frutas do que plantas, o Hadas está inválido, é quando em um lugar você tem uma concentração de muitas frutas, e aí fica um negócio vermelho lá no meio, mas se essas frutas estão espalhadas pelo galho inteiro, tá kasher. Certo? Assim Irá falou, isso que é inválido quando tem muitas frutas é só quando elas estão concentradas em um lugar, mas espalhado não. Amalei Rava, falou Rava para Rav Hizda, Shnaim Shloshah Mekomot Avim Menumar Pasul. Falou Rav Hizda pelo contrário, quando tem 2, 3 lugares, quando está espalhado, então é como se fosse todo manchado. Você olha o Hadas verde cheio de manchinhas vermelhas no caminho. Então isso daqui com certeza é Pasul. Elait Marachita, por isso se Rav falou alguma coisa tem que ser diferente. Tem que ser sobre outra parte da Mishnah, certo? Qual parte da Mishnah? Na Mishnah está escrito Oshayu anavav merubim me'alav pasul. A gente tem que consertar aqui a versão do que Rav falou, que na Mishnah foi dito que se tem mais frutas do que plantas, do que folhinhas, tá pasul. Amarav Hizda, aí veio Rav Hizda e falou, Davar zera ben agadol amrov, beozro, isso daqui Rav falou, e a Kadosh Baruch Hu apoia, ajuda o que ele falou, Lo shan ela navav shchorot, aval navav erokot, minei de adasu vekasher. Rav falou que isso que foi dito na Mishnah, que se tem muitas frutinhas, tá passul, tá inválido, é só quando são frutinhas escuras, pretas ou vermelhas. Mas se ela for verde, bom, vermelha a gente vai ver na continuação, certo? Frutas pretas ele falou primeiro, mas se forem frutinhas verdes, então é meio que parecido com o próprio Hadas, com as folhinhas do Hadas, e está kasher. Amarapapa, Florapapa, Adumot que shchorot. Frutas vermelhas são igual shchorot, são iguais pretas e invalidam, certo? Adumot que shchorot damem, o vermelho é igual o preto, e isso daqui invalida. Porque Rabi Hanina falou com relação a Alachot de Nidá, que se saiu sangue, o sangue ele tem uma cor mais preta, mais escura, na verdade ele era vermelho e com o tempo ele foi escurecendo. Então o preto ele é o vermelho que envelheceu, que estragou, que mudou de cor.
Então, preto e vermelho, eles são considerados como juntos na Halachá. Então, igual em Chol Nidá, o vermelho vira preto, assim também nas frutas, as frutinhas vermelhas ficam pretas, por isso, se tem frutinhas vermelhas, elas são como pretas e invalidam. Vem metad kasher. Foi dito na Mishnah que se eu diminuir, tirei frutas vermelhas dessas frutinhas, o adas volta a estar kasher. Pergunta a Gemara, adematin hu eimat. Quando eu tirei essas frutinhas? Quando a Mishnah diz que se eu tirei as frutinhas vermelhas, agora eu tenho mais folhas, está kasher. E se for antes de amarrar, se eu cortei o adas, colhi o adas, comecei a tirar as frutas vermelhas, pshita, é óbvio que ele está kasher, não tenho nem dúvida. Ela debata de leagdei. Então, a priori, a gente é obrigado a dizer que o que a Mishnah vem dizer, que se eu tirei as frutas, ele está kasher, aonde a Mishnah viu necessidade de lechadesh, de inovar essa questão, a priori está falando depois que eu amarrei. Depois que eu já amarrei os erbat aminim, tirei as frutas, tá kasher. A priori, se for assim, se é isso que a Mishnah disse, que depois de amarrado ainda dá para tirar as frutas e kasherizar, a gente pode aprender aqui que derrui meikarau, derrui meikara, love derrui. A gente pode aprender daqui que algo que foi feito de maneira errada, o adas que foi preso com o lulav e aravá amarrado juntos e estava inválido, a gente pode ver daqui que algo que foi inválido desde o começo, certo? Desde o primeiro momento, esse adas foi colhido inválido, foi amarrado inválido, dá para consertar. Mesmo que não teve nenhum momento em que ele era bom, dá para consertar. Vamos concluir daqui então dessa Mishnah, que disse que se eu tirei as frutinhas está kasher. Vamos concluir daqui que algo que era inválido e eu cacherizei está em ordem. Fala, não, talvez não. A gente vai ver na continuação que isso daqui era uma dúvida realmente, se algo que estava inválido pode ser consertado ou não. Fala, não, Leolam Batardagde, pode ser que está tratando que eu tirei as frutinhas depois que eu amarrei. E por que está kasher? Vekassavar, Eged Azmaná Be'alma, o Ve'azmaná Be'alma Lav Klumu. Pode ser que o Tana da Mishnah sustenta que isso que eu amarro, a das Aravá e o Lulav, não é mitzvah, não é obrigatório. É Azmaná Be'alma, é só preparação para a mitzvah de Erbat Aminim. Então, mesmo que eu já amarrei, não é que ele foi feito de maneira inválida, porque ele não foi feito, não aconteceu nada aqui. Eu só amarrei os três e não tenho obrigação de amarrar. Eu só fiz isso para eles ficarem juntos. Por isso, tirar aqui as frutinhas conserta. Pode ser que, por exemplo, a minha açúcar. Digamos açúcar. Digamos que eu coloquei os rach em cima da açúcar, enquanto não tinham paredes. Pode ser que nesse caso, se eu colocar as paredes em volta, está inválido e não tem mais conserto. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa que começou de maneira inválida. Mas aqui o Hadass, o Aravá e o Lulav que foram amarrados juntos, esse amarrar não tem significado nenhum. Eu também juntei eles, não tem significado de acordo com o Tana. Por isso que se eu tirei as folhinhas, dá para cacherizar sem problema. Vem Mematim Beyom Tov, foi dito na Mishnah que se eu tirei as folhinhas está kasher, mas no Yom Tov eu não posso tirar essas folhinhas, as folhinhas não, desculpa, no Yom Tov eu não posso tirar as frutas, porque isso cacheriza ele e eu transgrido o Yom Tov, eu estou consertando alguma coisa no Yom Tov. Pergunta agora, conclui a Gemara a priori, na Mishnah foi dito que eu não posso tirar no Yom Tov. Avar veliktan mai kasher, parece que o quê? Parece que se eu transgredi o Yom Tov e arranquei as frutas, está kasher, certo? A Mishnah disse que eu não posso, mas parece que eu fiz está kasher. Diat Hureimat. Agora a pergunta é, quando esse Adas ficou inválido, quando as frutas ficaram pretas, invalidaram Adas. E lema de Ashurmet Mol, se desde o começo, antes de Yom Tov, as frutas estavam pretas e o Adas estava inválido, e aí o Hadas começou o Yom Tov inválido, e agora arrancando as frutas eu cacherizo ele, de Rui meu e Carau. Então, a priori, eu tenho algo que desde o começo era inválido, e eu consertei ele já no Yom Tov. De Rui meu e Cara, de Rui. Podemos concluir daqui que algo que desde o começo já era inválido, se eu consertei ele, ele volta a estar kasher. Isso daqui é uma dúvida, é uma dúvida que tinha na Gemara. Talvez a gente pode concluir isso daqui. Ela lá de Ashkur Yom Tov. Então fala Gemara, não. Talvez está se tratando que no começo do Yom Tov o Hadass era kasher, no Yom Tov as frutas escureceram, invalidou o Hadass, e agora eu arranquei, aí está kasher. Fala Gemara, então tá bom. Vamos concluir daqui pelo menos que Nira Venitchau, Shmamina Nira Venitcha, Choser Venitcha.
Então a gente vai concluir daqui que algo que ele era kasher no começo perdeu o status de kasher porque as frutas escureceram e eu consertei, ele volta a ser kasher. É um hidush maior ainda, uma novidade maior. Algo que não era kasher e foi consertado, tudo bem. Ele nunca foi kasher, eu consertei, agora está em ordem. Algo que era kasher e foi invalidado, foi tirado para fora, isso que eu posso devolver e transformar ele em kasher de novo é uma novidade maior. Então, talvez se você está falando que as frutas escureceram no Yom Tov, começou Yom Tov kasher, perdeu o status de kasher, e agora eu consigo devolver o status, é um hidush maior ainda. Então, talvez possa concluir daqui isso. Fala, Leolam Dashur cara. Fala, não vamos chegar tão longe. Pode ser que está se tratando aqui realmente as frutas estavam pretas, já escuras, antes do começo do Yom Tov. E realmente eu posso concluir daqui que uma mitzvah que não era válida, ela não era ksherá do começo, ela pode virar ksherá na continuação. Mas algo que era kasher e perdeu o status de kasher, talvez não. Talvez nessa situação não tem conserto. Talvez nessa situação não dá. Algo que perdeu o status já era, certo? Algo que quebrou não tem como consertar. Não dá para concluir daqui qual vai ser o din nessa situação. Vamos chegar na Mishnah. Tano Rabanan fala Braita. En mematim beyom tov. Não posso diminuir as frutinhas no Yom Tov, certo? Eu não posso consertar os arbatos minim no Yom Tov. Mishum Rabi Eliezer ben Rabi Shimon amru mematim. Em nome de Rabi Eliezer, filho de Rabi Shimon, falaram, não tem problema, pode tirar as frutas. Pergunta Gmará, como Rabi Eliezer ben Rabi Shimon permite tirar as frutinhas do Hadas no Yom Tov? Eu estou kasherizando, eu estou consertando alguma coisa no Yom Tov. É proibido consertar um sofá no Yom Tov, é proibido consertar um prato no Yom Tov, é proibido consertar o Hadas no Yom Tov, como ele libera. A Maravashi, que contilictan leachilá. Maravashi está se tratando que ele arrancou as frutinhas não para consertar o Hadas, a intenção dele era comer, ele queria comer as frutas, ele foi comendo uma, duas, três, quatro, cinco, e aí o Hadas acabou ficando cachê por tabela, não intencionalmente. Verablezer Rabi Shimon fala que a avua, e Rablezer Rabi Shimon ele segue a opinião do pai dele. Rablezer segue a opinião de Rabi Shimon de Amar, Davar Shem Mitkaven, Mutar. Rablezer segue a opinião de Rabi Shimon que diz que Davar Shem Mitkaven, quando eu não tenho intenção de fazer alguma coisa, é mutar, é permitido, certo? Isso daqui é trazido principalmente com relação a Shabbat, quando eu não tenho intenção de fazer uma melachá, mesmo que a melachá pode acabar acontecendo, tá, é permitido, posso fazer isso, porque não era a minha intenção. Então aqui também, eu não tinha intenção de consertar o Hadas se consertou sozinho, mas não foi intencional. Então isso daqui é BCD, não tem problema. Pergunta Gmará, Abai verava deve entrar, vai, modera chama se querer chavelo yamut. Pergunta Gmará, mas Abai e Rava falaram que Rabi Shimon concorda, tanto Abai e Rava falaram, os dois falaram, que Rabi Shimon concorda que se obrigatoriamente vai acontecer a melachá, mesmo que não é a minha intenção, é proibido. Ou seja, o que Rabi Shimon disse que se eu não tenho intenção de fazer a melachá no Shabat, eu posso fazer esse ato, mesmo que talvez a melachá venha a acontecer, porque não foi a minha intenção, é só quando não é 100%, é só quando não é certeza que a melachá vai acontecer. Mas se é certeza absoluta que a melachá vai acontecer, eu não posso fazer isso porque é como se eu tivesse intenção, certo? O que é chamado de psikreisha veloyamut. Não adianta eu falar, não, eu vou só cortar a cabeça da galinha, mas não quero que ela morra. Na hora que você corta a cabeça, não tem escolha, ela vai obrigatoriamente morrer. Então aqui também, não dá pra você falar, não, eu tô pegando as frutinhas para comer, mas eu não quero consertar o Hadas. É obrigatório que na hora que eu tirar as frutas, o Hadas vira kasher. Então, quando é obrigatório que isso aconteça, não dá para ir de acordo com a intenção. Quando pode acontecer ou pode não acontecer, eu posso ir atrás da intenção da pessoa. Mas quando obrigatoriamente vai acontecer, a intenção não é válida. Então, aqui, a priori, na hora que eu pego as frutinhas, o conserto do Hadas é 100%, vai acontecer com certeza, então mesmo Rabi Shimon não permitiria. Então, por que Rabi Eliezer ben Rabi Shimon permite tirar as frutas no Yom Tov? Fala aqui está tratando que a pessoa tem outro Hadas. Ou seja, ele já tem Arbata Minim, ele já tem um Hadas Kasher. Então, esse Hadas, que ele foi pegando as frutinhas, fala para Shimon, esse Hadas não é Hadas de Arbata Minim que precisa ser consertado. Isso daqui é um galho com plantas e frutas, é o que eu quero comer agora.
Por isso, fala Rabbi Shimon, eu posso pegar, porque eu não tenho intenção de usar isso para Arbata Minim. Então não é chamado que eu estou consertando, porque eu não vou usar isso para Arbata Minim. Ponto. Tandra Banana. Certo? Se pegar qualquer outro galho de frutas que já está colhido da terra, eu posso pegar as frutas no Shabat, no Yom Tov, porque eu não estou consertando nada. Então, se, por exemplo, eu tiver um galho com maçãs, por exemplo, certo? Se eu já cortei o galho da árvore e a maçã está presa no galho, eu posso tirar a maçã, porque o galho não está sendo consertado. O problema é quando eu conserto o galho. Então, se eu já tenho arbata minim, não é chamado de conserto. Mais um pouquinho, Trabanan, o taragdo beyom tov ogdo que agudash elerek. Está dito na Braita o seguinte, que se soltou o amarrar, eu amarrei os arbata minim, se soltou o amarrado, eu amarro igual se amarra yerakot, legumes, certo? Que não é um nó de verdade. Não faço um nó mesmo, dou só uma amarradinha lá, nada demais. Veamai, Lian Veimian, né? Pergunta Gamara, por que está escrito para God com uma agudachilera que eu dou só um nozinho simples? Faz um laço. O laço ele prende menor, um nó simples fica abrindo e soltando, faz um laço bonitinho. Fala Gamara, a maneira buildei. Essa braita que proibiu fazer laço, ela segue a opinião de Rabilda, de Amar Anivak Shiram Eliatai. Rabilda diz que laço é proibido de ser feito no Shabat. No Shabat eu não posso fazer, não posso dar dois nós, certo? A Gemara em Shabat trata bastante disso. Não posso dar um nó no Shabat que se desfaz. Então, a priori, a Gemara em Masechet Shabbat diz que eu não posso fazer um nó em cima do outro porque ele fica bem preso e não solta. Agora, um laço, a priori, é permitido, porque o laço ele sai com facilidade. Agora, a Braita que disse que se soltou o nó dos Arbata Minim, eu posso fazer um nó simples e não um laço, ela segue a opinião de Rabilda, que laço é proibido. Rabilda define laço como nó com relação ao Shabbat e ontem, por isso eu não posso fazer. Porém, Rabilda, Eged, Malhatabá, e fala, mas espera aí, você está falando que essa Braita é Rabilda? De acordo com Rabilda, Arbata Minim tem que ter um nó bom, não adianta fazer um nozinho simples. Então, por que a Braita disse, quando soltou o nó no Yom Tov, eu faço um nozinho simples? Aí, de acordo com Rabilda, não adianta, não vai estar kasher. De acordo com a Rabilda, precisa de um nó bom. Então, essa Braita, quem ela é? Por um lado, a Braita não liberou fazer um laço porque ela segue a opinião de Rabilda, que é proibido fazer laços no Yom Tov. Por outro lado, ela disse que não precisa de um nó bom. E de acordo com Rabilda, sim precisa de um nó bom. Então, é Rabilda ou não? Fala, tá nessa vala que vai ter berrada para galei berrada. O nosso Tana, ele concorda com o Rabilda que laço é chamado de nó e é proibido de ser feito no Shabbat e Yom Tov. Porém, ele discorda de Rabiuda e diz que Arbata Mimim não precisa de nó. Qualquer coisinha já é suficiente. Então, esse Tana não é Rabiuda nem Chachamim, é um Tana que concorda com Rabiuda com relação ao Shabbat e discorda de Rabiuda com relação a Arbata Minim. Então, paramos por aqui. Escolha.